Oi, pessoal! Lendo com Paixão na área, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já beberam água hoje? Hoje eu vim para resenhar com vocês. Ó, beleza? Resenhar. Então, eu trouxe um livro que eu achei maravilhoso. Um livro que eu li semana passada, recente. Já li outros livros dessa altura, mas esse em especial eu li semana passada. De uma vez só. Sentei, sabe, mergulhei na história do livro e trouxe hoje pra vocês. Resolvi trazê-lo, né, de uma forma diferente da que eu costumo fazer. Então, preparados? Sentem que ela vem a resenha. O livro que eu escolhi pra estar falando aqui com vocês hoje chama-se Se Deus Me Chamar, Não Vou. Esse é o nome do livro. De quem é? Da minha querida, que eu aprendi a amar a escrita dela, Mariana Salomão Carrara. Editora Nós. Foi um livro que eu li em e-book, então ele tem mais ou menos 133 folhas, né? E é um romance que é muito sensível, uma característica da Mariana. E muito introspectivo. Por quê? Ele explora a complexidade da adolescência. Da transição, na verdade, da infância para a adolescência, né? As nuances todas que envolvem esse tema. Como família, religião, morte, tudo isso está incluso nesse livro. Ele tem uma narrativa em primeira pessoa. Ele é narrado sob a perspectiva, sob a ótica da protagonista, que se chama Maria Carmen, uma encantadora menininha de 11 anos, que tem uma visão muito peculiar, muito diferenciada do mundo que a cerca. Então, ela conduz o leitor por essa jornada de descobertas, de reflexões, que mesclam tanto a leveza infantil, porque ela tem 11 anos, com a profundidade de determinados temas, que são muitas vezes dilemas para nós, seres humanos. Trata questões universais, mas que pra muita gente é tabu, mas o livro trata de uma maneira simples. Simples, mas não superficial. Não confundam, tá? Não tem nada de superficial. Então, a nossa protagonista, Maria Carmen, ela tem uma sensibilidade bem aguçada para observar determinados conflitos, desde dificuldades financeiras, emocionais, pelas quais sua família passa, até mesmo o peso de determinadas expectativas religiosas sobre eles, né, sobre ela. Então, tudo isso é analisado pela visão de uma menininha de 11 anos. Mesmo com pouca idade, ela encara esses assuntos assim, como é que eu vou dizer, que são complexos para uma menina de 11 anos, uma proximidade da morte, por exemplo, a relação com a fé, né, de uma maneira assim tão madura, sabe, que me surpreendeu muitas vezes. Eu fiquei me peguei pensando, né, poxa, uma menina dessa idade, cara, consegue assimilar tudo isso e passar. Então, assim, a narrativa ela equilibra esse momento de humor, porque ela é muito engraçada, momentos de ternura, momentos de tristeza, melancolia, mas tudo isso numa leitura bem fluida, bem envolvente. Essa autora, a Mariana Carrara, ela constrói a voz de Maria Carmen com tanta autenticidade, sabe? Com tanta verdade. Ela captura as nuances de uma linguagem, assim, de uma criança, do pensamento infantil, sem cair em estereótipo, em simplificação, em vulgaridade, mas é de uma forma, assim, tão linear, tão tranquila, mas ao mesmo tempo tão intensa, que é, assim, de levar a gente a pensar. Então, assim, logicamente Maria Carmen, ela é o centro, né, o coração da história. E a construção dela, eu acho que a construção dela como personagem, pra mim, na verdade, foi um dos pontos mais altos do livro. A gente acompanha o crescimento da Maria Carmen, porque ela tá numa fase de transição entre a infância e a adolescência, a pré-adolescência. Ela está na pré-adolescência, na verdade, 11 anos, passando pra adolescência. Então, ela meio que mescla, né, de ingenuidade com perspicácia. O livro é todo assim, temperado nesses termos, né. Então, ela fala dos personagens, por exemplo, sua mãe, seu pai, um amigo próximo, que se torna bem próximo da família, os professores, os colegas. Tudo isso é tratado sob a ótica dela, de Maria Carmen, da visão dela. Então, reforça muito a questão subjetiva do livro, porque como é a visão de um personagem, né, a gente entra na subjetividade dela e de uma certa forma isso enriquece o texto, certo? A autora, ela consegue trazer pra gente, né, abordar relações familiares de uma forma muito delicada, sabe? Questões difíceis, mas de uma forma muito delicada, evidenciando as contradições, os afetos, os desafetos, né? Então é um livro, assim, que mostra um retrato íntimo, basicamente, de uma família, pela visão da Maria Carmen, uma fase de transição pela qual essa família passa, em diversos aspectos, e ao mesmo tempo traz uma crítica, assim, bem sutil em relação ao que a sociedade nos traz, né? A imposição da sociedade em relação a determinados temas, inclusive religioso. Então, a Mariana Carrara, ela aborda a dificuldade, né? A pressão que existe, né, para que se acredite, as dificuldades de aceitação, né, do corpo, da mente, de como se enquadra, né, no meio que vive, o desconhecido, tudo isso numa linguagem poética, maravilhosa e fluida. Ela oferece respostas fáceis, mas abre espaço para reflexões. É realmente impressionante. Mas assim, isso pra mim, que gosto desse tipo de leitura, né? Mas assim, pode ter gente que acha que existe muita linearidade na trama, pode aparecer que em determinados momentos a trama possa ser limitada, possa parecer limitada, né? Por causa da visão da Maria Carmen, né? Mas essa é a proposta do livro. Promete a mostrar a visão de mundo, uma visão de mundo, pelo olhar de uma criança. Então eu acho que o livro promete uma coisa e cumpre a sua promessa. Então, na minha opinião, o livro Se Deus Me Chamar, Não Vou é uma obra que tem um olhar sincero, e me conquistou por isso, sensível, da protagonista. Então, é uma obra que eu aconselho, que eu indico que se leia. Pessoas que têm uma certa empatia com o universo infantil, com acessibilidade. Não é um livro infantil, entenda a diferença, mas é um livro que traz essa perspectiva com profundidade. E é um convite, na verdade, para que a gente revisite questões assim, de importância fundamentais, como ternura, coragem, para algo ordinário seja transformado em algo extraordinário, digamos assim.
Então, é uma leitura altamente recomendada para quem aprecia histórias que emocionam, histórias poéticas e que fiquem na memória. Como esse livro vai ficar na minha por muito tempo, tenho certeza disso. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Fui!